mudou de ideia, né? Bom, deixa eu passar então para a pergunta principal do podcast, que é por que somos autistas, no fundo? O que que faz a gente ser tão otimista em relação ao Bitcoin? Começar falando do que aconteceu essa semana. Começou, na verdade, acho que no fim de semana, que o Jaraguá me mandou um DM falando, cara, vai ter várias palestras legais lá na conferência de Miami que tá rolando, começou hoje. Vamos fazer uma cobertura? Tipo, eu tava pensando em fazer um resumo e gravar a tela assim, passando umas fotos e falar simplesmente o que eu entendi da palestra. Acho que vai ser legal, vai ajudar as pessoas. Eu confesso que os primeiros 10 minutos foram de preguiça, assim, porque eu tenho uma dificuldade com esses programas de edição de som, de. Mesmo gravar os podcasts é um negócio que eu sou muito boomer, assim, no fundo eu tô sempre apanhando e aprendendo na marra. Mas, tipo, do nada eu fui pensando mais, assim, pensei com o tempo e falei, puta, não, essa ideia é do caralho, é uma puta ideia que o Jaraguá teve. E aí publiquei no Twitter. Assim, despretensiosamente. Achei que talvez uma pessoa ajudaria numa coisa, outra pessoa ajudaria na outra, mas projeto pequeno, sabe? Não imaginei que era uma coisa que ia engrenar. Bom, passa para hoje, a gente está com 24, 25 palestras que a gente pretende fazer esses resumos. Só hoje a gente cobriu quatro, tem vários plebes participando. Hoje fui eu, o Jaraguá e o Teixeira que fizemos qual é o nome? Fizemos relatório para fazer resumo tanto na podcast quanto no YouTube. E o Bitsava, se eu não me engano, tá fazendo do Nick Szabo, mas ainda não enviou. Tipo, agora que a gente tá gravando, que são 6h45 de quarta-feira. Mas, ou seja, o que me deixa autista pra caralho no Bitcoin é a comunidade, assim, são os bitcoinheiros. Tipo, eu não ganho nada pra fazer isso, eles também não. É todo mundo missionário, é todo mundo tá fazendo porque acredita e quer espalhar. Eu, sei lá, eu falo assim, é tipo se apropriando de outro lema, mas puta, eu concordo muito com esse pensamento. É espalhar a palavra de Satoshi, assim mesmo. Tipo, todo mundo veste a camisa de um jeito que é muito ímpar, assim, é muito diferente de qualquer outra coisa que a gente conhece da sociedade, assim como um todo. E pra mim isso é tão diferente por quê? Porque o Bitcoin é tão diferente, assim, tipo, é uma verdade bonita, é um negócio que chama atenção. Tem coisas que você reconhece na hora, beleza, assim. E o Bitcoin, pra quem é curioso, pra quem tá buscando, pra quem já entendeu o problema, é um negócio que faz muito sentido e que chama na hora, assim. Então, tanto o Bitcoin quanto a comunidade, que no fundo são os fundamentos sociais do Bitcoin, é o que me deixa autista pra caralho, assim. E como hoje especificamente eu tô falando do conjunto de plebes que se uniu, uma geração espontânea, assim, uma coisa que não tem um líder, não tem alguém fazendo. Tipo, eu cuido do canal porque eu cuido do canal, assim, mas tipo, o Jaraguá que deu a ideia, daí, tipo, beleza, vamos fazer em um canal. Qual canal? Sei lá, podemos fazer em qualquer um. Daí ele, não, vamos fazer no Explica Bitcoin que já tem ali editorial. Falei, bom, beleza, mas tipo, a ideia dele podia estar no canal dele, podia estar no Imperativo Moral, podia estar, sei lá, no L de Liberdade, que está publicando uns artigos do Explica Bitcoin também, e no fundo, assim, tanto faria, tá ligado? É um negócio que, não sei, em qualquer outro ramo da sociedade, assim, as pessoas têm ego, as pessoas têm interesse, as pessoas não estão unidas por um bem maior, assim, falando um bagulho bem clichê, mas tem naquele texto do que o João Grilo narrou, que eu traduzi, que ele me sugeriu para traduzir, inclusive, que é o Bitcoin aos 12, que é toda a comparação do Bitcoin com uma catedral. É um texto do Nick Carter, fabuloso, assim, que é tipo, pô, numa catedral na Idade Média, era um projeto de 100, 200, às vezes 300 anos. Tipo, você não construía a catedral se era o pedreiro, você não ia ver o resultado da catedral, você não ia ver ela pronta. Você estava construindo um projeto civilizacional que você queria deixar o resultado para os seus filhos e para os seus netos, e você via sentindo em colocar esse tijolo lá, mesmo que talvez você não viesse a ver a catedral pronta. E nesse sentido, eu acho que a gente vai ver sim parte da catedral pronta, porque eu acho que a hiperbitcoinização tende a acontecer mais rápido do que a cabeça de todo mundo. Tipo, eu tava fazendo um texto essa semana, que deve sair mais pra frente, no final do mês, sobre a tecnologia NGU,
nele eu fiquei pensando sobre aquele modelo, o Stock to FOMO. Puta, hoje em dia, assim, sei lá o quanto autista é isso, mas é o modelo que eu mais concordo de precificação do Bitcoin de todos, é o Stock to FOMO, que é basicamente o modelo do Stock to Flow do Plan B, só que em vez de continuar com ciclos comportados, ele estoura para cima. E assim, isso parece bem irracional quando você pensa sem entender como a teoria dos jogos e a psicologia humana vão agir na demanda. E no fundo o Bitcoin é uma coisa de oferta e demanda simples. Se a demanda aumentar pra caralho e o bagulho é escasso pra caralho, não tem como não responder. E assim, é impressionante. Você plota o desempenho em logaritmo, não em linha reta, o desempenho das ações da. Não lembro se a Microsoft era, mas sei lá, da Nvidia, da Google, da Amazon, do Facebook. Todas essas ações que representavam o crescimento de uma tecnologia, que é basicamente a adoção da internet, do processador no caso da Nvidia, né? Elas tiveram esse crescimento que é um crescimento. Puta, é difícil descrever numa podcast. Chama arco tangente hiperbólica. É tipo, começa quase vertical, daí dá uma quebrada no meio assim, fica uns 45 graus. E aí depois, em vez de aplainar e virar um platô, sobe de novo pra caralho e fica quase como se fosse um S, assim. É como se fosse uma perna do H, o meio e a outra perna do H, assim. E assim, eu não acreditava nisso antes, mas entendendo o poder da comunidade, a coesão, a capacidade de passar uma história coesa. Uma história coesa é tipo um mito, é um negócio importante para você dominar culturalmente uma narrativa e um diálogo, que é o que vai ser necessário para a adoção como um todo. Então, assim, o que me deixa mais autista com o Bitcoin, sinceramente, são os plebes. É essa comunidade que todo mundo é egoísta e é auto-interessado, mas ao mesmo tempo todo mundo entendeu que o altruísmo recíproco, que é essa coisa de se ajudar, é o que vai fazer o melhor resultado para todo mundo e é o que vale a pena. Então, assim, eu sou autista pra caralho, especialmente por conta dos plebes. Tipo, sem o fundamento social do Bitcoin, o Bitcoin não tem defesa contra ataques externos. Sem o fundamento social do Bitcoin, o número não sobe. Sem o fundamento social do Bitcoin, a hash rate não cresce. Então, assim, os plebes mandam, é basicamente isso. Eu sou autista pra caralho por conta dos plebes, assim. Sempre que você tiver na dúvida quem escutar entre um influenciador e um plebe, escuta o plebe que você vai estar mais próximo do sinal, assim. Ele não tem conflito de interesses, ele tá falando porque ele realmente estudou, se dedicou e tá querendo proteger o bagulho. Ele não tem mais nenhum conflito de interesse sem ser esse. São, são esses que mantêm a chama acesa, né? A chama do Bitcoin. Eu gostei do que você falou, cara. Eu achei engraçado que você falou do mito. A minha fotinho no Twitter hoje é do Aquiles, né? Para quem não sabe ali, a Troia, né? Lugar ali físico. Troia, durante a história, sempre foi um mito. Assim, era um conto de fadas, na verdade. E em 1870, eu acho, algo assim, um dos historiadores acho que estava seguindo as dicas do Heródoto ali no papel e achou Troia. Então, assim, é aquela coisa do mito se tornar realidade. E hoje eu vejo isso muito com o BTC, né? Porque a gente está construindo um mito aqui com esse tanto de conteúdo. E, para mim, o que me deixa autista são as verdades que tem por trás, né? A verdade matemática, criptográfica, econômica. Esse tipo de coisa você pode evitar, mas você não tem como negar. Eu lembro muito bem, assim, na época que estava $4.000, e eu pensava, acho que um dia vai passar de 10 mil, e foi uma puta dificuldade. Quando passou, foi para 60. E eu acredito também no Stock to FOMO, por essa questão de que o Saylor falou, né? Foi um dos caras que recentemente fez eu sair de 70% para 100%. Dessa coisa de que a humanidade nunca lidou com algo escasso no limite, com a escassez total e completa, né? A verdade matemática ali. E é por isso que o Stock to FOMO faz sentido, né? E não vai fazer sentido para ninguém que está acostumado com fiat, né? Com tudo que você pode aumentar a demanda, com tudo que você pode fazer shrink inflation. Cara, Então, eu fico feliz de você falar isso porque eu ainda não tinha falado em público, eu sempre fiquei com medo, assim, velho.
Será que eu não tô viajando? Será que isso faz sentido mesmo? Mas assim, puta, é isso, é assustador pensar que faça, né? Não, e assim, eu não esperava que a gente fosse ver, por exemplo, depois do banimento da China, desse tipo de coisa, a força que a gente viu. Eu não esperava por isso. Eu imaginei que ia ter muito mais trabalho, ia ter muito mais problema. E foi muito suave. Se você for, né, comparar com o que poderia ter acontecido, eu sempre fico pensando nessas realidades paralelas. Cara, tem uma realidade onde não existe BTC. Eu nem me imagino nessa realidade hoje. Tá? Eu nem consigo imaginar, assim, a minha animação na hora de acordar e tal. Eu ia ficar triste o dia inteiro, sabe? Eu falei, o que eu faço? Eu ia ficar assistindo vídeo de conspiração. Ia ficar vendo o Alex Jones gritando. Tipo isso, cara. Não tem, cara. Não tem um bote salva-vida onde você possa segurar. Só o Bitcoin mesmo. Até agora não se apresentou, cara. E eu vou falar, eu acho que é uma experiência que vai dividir muita gente quando a pessoa rodar o Node dela. Quando a pessoa rodar o Node e ela pensar no que está acontecendo ali no Node, ela vai falar, nossa, Sim. Acabou, é game over isso. Assim, não tem competição. Esse é o cavalo de Troia. Né? Os mitos que vão ser contados daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, vão falar, como que vocês não viram isso? Como que vocês não venderam tudo que vocês tinham? Sabe? E esse ponto que você falou é legal, que nos próximos anos, quando o Bitcoin já der certo, muitas pessoas vão olhar para trás e vão julgar a gente, né? Igual a gente julga decisões do passado como se tivesse sido fácil, né? Como alguém foi contra algum político numa época, como alguém foi contra um governo numa época, e você vê hoje claramente, pô, é óbvio que aquilo ali estava errado, né? Então você vê assim, vai ficar claro no futuro como você ficou do lado dos bancos, como que você deixou seu dinheiro no sistema monetário normal, como você fez isso? Vai ser praticamente uma punição, né, que você vai ter, né? Uma decepção da sua descendência vai se decepcionar com a sua decisão. É o fork da humanidade. Exato, concordo. E eu me tornei autista, eu sou autista, né? Acho que é um conjunto é muito difícil falar um detalhe só do Bitcoin, porque é impressionante em tudo, né? Tecnologia, como é que ele fica imparável, ingovernável, o ideal que tem por trás, a lógica que é incontestável, a lógica de tudo ali, né? Mas eu vejo ali o libertarianismo na prática. Aquelas coisas que eu li e fez total sentido, está acontecendo. A questão da escassez e a natureza humana ali de tentar ter o menor esforço possível para alcançar o máximo de satisfação, a gente vê que, pô, não tem como fugir disso. Não tem como dar errado, ao meu ver. É a mesma coisa que o porquê o socialismo dá errado. Porque ele ignorou a natureza humana. Porque o libertarianismo, porque o Bitcoin vai dar certo. Porque ele está totalmente de acordo com a natureza humana. Não tem como. As pessoas vão buscar o menor esforço para ter o máximo de satisfação. E o Bitcoin é o que vai proporcionar isso, está proporcionando isso, né? Você ficar no sistema Fiat totalmente depreciativo, né? Ou você ir para algo que realmente é escasso. Então, eu não consigo ver, assim, outro futuro sem ser com o Bitcoin tendo dado certo. Até porque muita gente fala, mas se o governo fizer isso, se o Estado fizer isso, a gente acaba errando naquilo que a gente mesmo fala, ensina, né? Que o Estado não existe, né? O Estado é só um coletivo de indivíduos. E esses indivíduos têm a sua natureza humana. Eles vão buscar. Eles vão querer o Bitcoin, eles vão querer se enriquecer. Não, de fato, o Bitcoin. Eles vão querer estar no lado certo. Estar no lado que proporciona a melhoria de qualidade de vida para ele ou para a família dele, que vai ser em algo que é escasso durante uma crise. Então, eu acho que a gente vai ver praticamente o Estado se autodestruindo, porque não vai ser o Estado, vai ser os funcionários públicos do Estado destruindo o próprio Estado. Então,
você vê que eles mesmos sonegam pra caramba, né? O máximo que eles podem. Enfim, o Bolsonaro falou isso, né? Sonegue tudo que for possível. Mas é isso. É a natureza humana, é o libertarianismo em prática. Então, isso aí me fascina e faz eu acreditar. Na verdade, eu tenho minha certeza, né? Que vai dar tudo certo, o futuro é esse. Só me resta saber se eu vou estar vivo até lá. Eu não consigo ver dando errado também, mas assim, não sei o quanto disso é hopium e o quanto disso é porque se der errado, tanto faz, porque deu tão errado tudo que se foda, tá ligado? É tipo, sei lá, que nem o Salva falou, tem caminhos que fazem sentido imaginar e tem realidades paralelas que podem estar existindo. Tipo, por exemplo, a China banindo o Bitcoin podia ser uma armadilha para eles confiscarem todas as máquinas na fronteira e dominarem a hash rate do Bitcoin centralizado no governo comunista deles, tá ligado? Existe essa realidade paralela. Não existiu e foi uma sorte, tipo, conseguimos descentralizar, conseguimos. A rede se descentralizou e não foi atacada pela China, e uma das grandes fontes de FUD que num mundo com estados lutando pela sobrevivência até sim poderia fazer sentido, acabou por conta disso. Então, é isso, né? Existem realidades que... Mas essas realidades, qual faz sentido pensar nela? Que nem pensar, e se estiver chegando um meteoro agora? Tá, mas e aí, que adianta construir um pensamento assim, tá ligado? Você já tá fudido mesmo. E de que lado você quer ficar, né? Você vale a pena lutar essa luta vale a pena lutar por essa luta onde o Fiat ganha? Vale a pena, sabe? Pô, assim, eu tenho, se acontecer de ir para zero, acontecer alguma coisa assim, eu tô feliz, entendeu? Eu fiz minha luta, eu fiz a minha parte, assim, eu segui a lógica básica e pode acontecer. Existe, o 381 falou, né? Existe a possibilidade de acontecer qualquer coisa. Mas a gente escolhe nessas lutas, né? E se você quer ver onde que tá o coração de uma pessoa, olha os investimentos. Olha onde ela botou o tempo de vida dela, né? Exatamente. Se você luta pelo que você vê que é o correto, não há possibilidade de derrota. Por mais que o Fiat ganhe, enfim, você fez o certo. Seria muito pior se você se perdesse, se você tivesse lutado pelo lado errado, né? Mas calma lá, só esclarecendo o pessoal que eu acho essa chance estatisticamente bem baixa, assim, bem baixa mesmo. Tanto é que eu tenho todo o meu patrimônio líquido e assim, só não coloco mais porque não tenho, tá ligado? Tipo, é um bagulho que, sei lá, tirando esse viés, assim, tipo, vários dos medos, assim, pressupõem que todo mundo vai concordar. E esse rolê de que todo mundo vai concordar, isso é uma coisa que poderia ter acontecido no ano passado também, se a gente olhasse a política partidária americana. Mas assim, se os Estados Unidos se mantiver não concordando, e tá se provando que vai fazer isso, tipo, hoje em dia eu diria que é mais provável o Texas se separar dos Estados Unidos, por isso que eles fazem questão de ter rede energética própria, por isso que o Ted Cruz já falou que o Texas se separaria dos Estados Unidos se a política começasse a ficar muito irracional. E o Texas tem, assim, pra caralho por cento da hash rate do Bitcoin. Eles têm muita infraestrutura, muito dinheiro, muita empresa de mineração, eles têm muito cérebro, muita, sabe, eles têm muita coisa relacionada à indústria da mineração de Bitcoin hoje em dia. Então, acreditar que possa ter algum ataque frontal dos Estados Unidos ao Bitcoin, sei lá se isso é ingenuidade da minha parte, assim, tipo, o pessoal mais realmente anti-Estado vai falar que enquanto existe Estado tem risco, tá ligado? E não é errado também. Não, pode até ser ingenuidade nossa, mas se for, a gente tá com 100%. Tipo, eu realmente acho que tem várias coisas que o pessoal confunde 2013 e 2015 com 2020 e 2022, assim. Tipo, o Bitcoin podia estar errado antes? Podia. Hoje em dia pode dar errado? Pode, mas a chance é tão menor, assim, que... Sei lá, você pode sair na rua e levar uma bala perdida. Você sai na rua mesmo assim, sabe?